olá, meus caros, como é que estamos? Bora fazer uma bateria de questões agora sobre administração geral. Não é administração pública, é administração geral, mas é um daqueles temas da administração geral que irradia também para a administração pública. Então, no seu edital vai estar lá, administração geral e pública. É o caso agora, tá bom? Então, vamos trabalhar, porque é uma daqueles temas que a gente adora que caia, porque é um tema fácil da gente pontuar. Vamos trabalhar um pouco o tema relativo à comunicação, né, gente? É um tema tranquilo. A princípio é fácil, porque a gente pode até mesmo utilizar o bom senso. Vamos ver como é que está isso aqui, então? Então, olha lá, meus amigos. Primeira questãozinha aqui, hein? Historicamente, as empresas adotaram diversos modelos de administração. Certo, né? Que passaram a ser classificados em escolas. Então a gente fala, né? Escola clássica, né? A escola técnica e aí vai, né? Escola racionalista e tudo mais. Esses modelos refletem a visão de mundo de seus criadores. Portanto, não são neutras ou racionalizadas. São comprometidas em função da eficiência e nível de produção. Esses modelos refletiram na comunicação empresarial. E é o nosso tema de hoje, né? Hoje a gente vai trabalhar comunicação, né? A importância da comunicação, os princípios da comunicação. Comunicação empresarial, também reconhecida como comunicação interna. Então, nós estamos falando da mesma coisa, tá? Comunicação interna é a comunicação que acontece dentro, organicamente, da estrutura da empresa, certo? O modelo da escola racionalista clássica, né, que tem como principal mentor, né, Taylor, encerra o paradigma do controle, né, do controle absoluto e quantitativo em todos os processos. É uma comunicação formal e descendente, baseada na transmissão da informação. Entre os princípios da escola racionalista clássica, então estamos falando de Taylor, hein? São os ensinamentos de Taylor, tá? Então, entre os princípios dessa escola clássica, a gente vai encontrar quais relevantes, né? Vamos ver? Letra A. Senhores, valoração ou valorização da informação é um desses princípios? É, claro que é, né? Talvez seja até mesmo o princípio-chefe entre todos eles. Valorização da informação, né? E não da comunicação. Então a gente vai valorizar a informação e não a comunicação. Isso na escola clássica, tá? De Taylor. Comunicação é secundária, né? Então a ideia antigamente é que se falava do valor da informação e a comunicação era secundária. Para aquela escola daquela época também está correto. Conflito é considerado erro de administração. Então, meus amigos, a letra A já me deixa bastante satisfeito, porque ela está descrevendo os pilares, os elementos pontuais da escola clássica e só pela própria descrição desses tópicos e desses princípios, a gente já consegue enxergar as falhas, né, dessa corrente, as falhas desta escola clássica, né, que valoriza a informação e não a comunicação. Eles entendem que comunicação é um elemento secundário e se houver ruído, o ruído é problema de administração. Então, eu acho que a letra A está certinha. Vamos ver, é isso aí, matou. Letra A. Vamos ver se tem alguma pegadinha maldosa nas outras alternativas. Ó, letra B. Valorização da comunicação e não da informação. Não, isso daí é a escola atual, né? O modelo atual, o modelo moderno, tá?
Então, hoje, a gente valoriza a comunicação. A primeira é primordial. A administração gere os recursos finais. Sim, esse daí está ligado à escola moderna, né? Não à clássica, né? De Taylor, né? Filosofia da administração em detrimento da comunicação? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, isso aí não tem nada a ver. Você está totalmente deslocado. Informação é relevante apenas se houver necessidade. Em que pese a gente ter alguns posicionamentos exatamente nesse sentido, de que a informação é relevante apenas se houver necessidade, né? Isso não expressa a escola clássica em si, tá bom? Dedidado desenvolvimento da comunicação em função da informação? Não. Desenvolvimento da informação, né? Garantia da informação. Esse é o posicionamento clássico. Filosofia administrativa fica em segundo plano. Então, de fato, não tinha como a gente se confundir e pensar nas outras opções. Beleza? Próxima questãozinha aqui, meus amigos. Olha lá. Falar sem parar não significa necessariamente se comunicar. Oh, se todo mundo soubesse disso, né? Que falar sem parar não quer dizer se comunicar. A comunicação deficiente é, provavelmente, a principal fonte de conflitos interpessoais no trabalho. Gente, eu vou dizer que a comunicação deficiente é o problema de todas as formas de relações entre pessoas, tá? Não apenas no trabalho. Ao analisarmos mais detalhadamente o processo de comunicação, podemos dividi-lo em 3 etapas gerais. Codificação da informação em uma mensagem, transmissão da mensagem por algum veículo e decodificação da informação da mensagem recebida. Certo? Até aí, perfeito, né? Analise as informações a seguir, marcando 1 para codificação, 2 para transmissão ou 3 para decodificação e, em seguida, assinale a alternativa que representa essa sequência. Vamos ver? Então ele quer que a gente diga o que é aqui, né? A codificação, a transmissão e a decodificação. Então vamos lá, gente. Primeira lacuna, né? Existe fora do comunicador e pode ser percebido por todos. Ué, se está fora do comunicador, é a transmissão, né? É número 2, né? A transmissão que está fora do comunicador. Perfeito? Então começa com o número 2. A ideia abstrata de um comunicador é traduzida nos símbolos do idioma. Bom, isso aí é a própria codificação, né? Então é 2, 1. Terceira lacuna. Processo no qual a mensagem é traduzida na mente do receptor. Isso é quando ele recebe, né? Isso é a decodificação. Então a gente tem 2, 1, 3, né? E aqui, ó. A ideia é subjetiva e, a princípio, é conhecida apenas pelo comunicador. Então isso também é codificação, que isso aqui já dá para matar, né? Aqui já dá para matar, né, meus amigos? A gente já tem a sequência, né? Vamos ver aqui, ó. Então fica 2, 1, 3, 1. Vamos ver se já dá para matar? Aí, letra C, né? 2, 1, 3, 1. Não, 2, 1, 3, 1. Essa aqui é 2, 1, 2, 1. Vamos lá. Então não é a letra C ainda. Letra D, 2, 1, 3, 1, 3. Isso! Pronto. Já dá para matar, tá vendo? Aí, ó. Em cheio, né? Perfeito. Nem precisamos gastar mais do nosso latim. Ficou ótimo assim, né? Perfeito, meus amigos. Próximo aqui, hein? Em relação ao processo organizacional, ou seja, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação, julgue o item. Vamos ver. Em relação aos princípios do planejamento, o da unidade preconiza que o planejamento deverá ser adaptável às diferentes situações. Nada a ver, né? Bom, tudo bem. Não está se voltando exatamente ao tema da comunicação, mas é bom para a gente dar aquela treinada geral, né?
Então, em relação aos princípios do planejamento, o da unidade preconiza que o planejamento deverá ser adaptável. Não, né? O da unidade é aquele que dá corpo único, é aquele que dá identidade ao planejamento. Não tem nada a ver com a sua adaptabilidade às demais situações ou diferentes situações. Então, está errado. Pronto. Vamos lá. Vou pegar mais uma aqui. Olha lá, meus amigos. Considerando os princípios do endomarketing, aí sim, né? E da gestão estratégica de comunicação organizacional, julgue os itens subsequentes. Vamos ver. As campanhas externas da organização não fazem parte das estratégias de divulgação da comunicação interna? Claro que não, né, gente? A gente sabe que quando a gente tem uma campanha, a campanha, que é, digamos assim, o projeto global da entidade, ela precisa ter identidade de comunicação interna e externa, senão, né, a equipe interna não preenche, não executa corretamente aquele planejamento macro. Então está totalmente errada essa frase, ok? Belezura. Questãozinha de número 5, vamos ver? Considerando os princípios do endomarketing e da gestão estratégica da comunicação organizacional, julgue os itens subsequentes. Vamos ver. A promoção de um concurso interno de receitas culinárias atenderia a objetivos de gestão estratégica da comunicação interna. Como é que é? Deixa eu ler de novo, que eu achei isso aqui um pouco, né? Deixa eu ver. Sebrasp, hein? Sebrasp. Sebrasp não costuma fazer, né? A promoção de um concurso interno de receitas culinárias atenderia a objetivos de gestão estratégica da comunicação. Está correto, né, gente? Se eu fizer um concurso interno, aquele que colocou de receitas culinárias poderia ser de qualquer coisa, né? Poderia ser utilizado para os objetivos de gestão estratégica, em função das necessidades de aprimoramento e busca efetiva da comunicação interna. Aí, certo, falei para vocês, em cheio, né? Fez sentido. É que é difícil a gente entender num primeiro momento, né? Uma frase meio enigmática, né? Olha lá. Considerando os princípios do endomarketing. Endomarketing, senhores, você entende, né? É aquele foco dentro da própria estrutura perante os colaboradores e perante os elementos intrínsecos da estrutura e da entidade. Então, considerando os princípios do endomarketing e de gestão estratégica da comunicação organizacional, julgue os itens subsequentes. Vamos ver. A comunicação interna deve buscar desenvolver um clima organizacional franco. Sim. Honesto e positivo entre os funcionários. Sim, está correto. Entretanto, em situações de crise, essa estratégia é ineficaz e não gera benefícios para a empresa. Muito pelo contrário, né? Principalmente em momentos de crise, é necessário que haja a franqueza, é necessário que haja a transparência sincera, porque é através delas, senhores, que as equipes vão se posicionar, as equipes vão saber, né, os próximos passos e poderão até mesmo aplicar o seu ímpeto voluntarioso naquilo que a gente chama de intraempreendedorismo. Então, através do endomarketing, especialmente em momentos de crise, é que é possível estimular o intraempreendedorismo, que é fundamental para uma entidade que esteja atravessando uma fase de grande dificuldade. Então, está totalmente errado, tá? Vamos lá. Próxima. Considerando os princípios do endomarketing e da gestão estratégica da comunicação organizacional, julgue os itens subsequentes. Vamos ver? Olha lá. A comunicação interna
abrange a comunicação entre funcionários e chefia. Tá certo, né? Incluídas a chefia direta, coordenadores de áreas, supervisores e gerentes. Indireta, diretores e presidente, e a comunicação com os jornalistas não, né, gente? Interna não, né? A interna não tem o alcance de mídia. O alcance de mídia, ele entra na outra esfera. Ele entra no aspecto da comunicação externa. Então estava indo muito bem a frase até chegar aqui no elemento dos jornalistas. Então vamos frisar e recordar que a busca de mídia, né, a busca de qualquer espécie de manifestação de mídia externa, né, é obviamente comunicação externa. Né? Isso é bem intuitivo, falei para vocês. É bem intuitivo esse tema. Esse aqui é bom, né? Porque a gente vai torcer para cair bastante questão sobre isso. Olha lá. Questão de número 8, meus caros. Para que as comunicações oficiais permitam sempre uma única interpretação. Esse é um dos grandes desafios da comunicação, né, meus caros? Conseguir garantir nos mais diversos interlocutores que todos eles agreguem os mesmos símbolos de codificação a uma mensagem recebida. É altamente complexo e difícil isso, tá? Isso é uma das coisas mais difíceis no processo de comunicação. Então, para que as comunicações oficiais permitam sempre uma única interpretação, devem ser adotados alguns princípios, entre os quais o da, vamos lá, letra A, pessoalidade. Não, né, gente? Porque pessoalidade remete aos valores e elementos de cada um. É o subjetivismo ao receber uma mensagem e o processo de decodificação subjetiva da mensagem. Então, pessoalidade, claro que não. Pessoalidade não vai promover uma única compreensão sobre uma mensagem, sobre uma comunicação oficial. Letra B, ambiguidade. Não, né, gente? Era só que me faltava. Ambiguidade são aquelas colocações que parecem que vão em um sentido, depois te levam para outro, depois voltam para o primeiro, fazendo com que as partes envolvidas fiquem sempre em dúvida sobre o elemento central da mensagem que está sendo transmitida. Então, ambiguidade, claro que não é. Letra C, concisão. Pronto, é isso aí. Se você busca uma única interpretação e um único impacto a partir de uma mensagem enviada, quanto mais conciso e objetivo puder ser, melhor, porque você vai excluir daí, né, os elementos subjetivos e os elementos agregadores de valores pessoais. Quanto menor o volume de elementos agregadores de valores pessoais, mais provável que aquela comunicação tenha uma única interpretação, tenha um único resultado. Então é concisão, tá? Já estou convicto, já vou até apertar aqui, pronto, matei, letra C, concisão. O que é a letra D, senhores? O que é a prolixidade? Prolixidade é o floreio excessivo, né? É aquele que fala e rediz a mesma coisa algumas vezes e de forma extensa, trazendo elementos agregadores de valores pessoais em profusão e de forma desnecessária. Isso é uma prolixidade. Então, dentro do campo da comunicação empresarial, a prolixidade é provavelmente o elemento menos aconselhável a se adotar, né? Vamos lá. Questãozinha de número 9, meus caros. Problemas de semântica, né? A semântica é chave, é aí que entra o fator de educação e cultura do povo, né? Porque a semântica está diretamente ligada à capacidade de abstração
diante de uma mensagem recebida. Então, problemas de semântica são barreiras da comunicação, certo? E são barreiras terríveis da comunicação, né? Que podem ser traduzidas como as dificuldades que os colaboradores têm de aceitar ideias, princípios e valores diferentes dos seus. Não, isso não é problema de semântica, tá? Isso que ele está descrevendo aqui, meus amigos, são os tais dos agregadores de elementos pessoais. Então, a dificuldade dos colaboradores em aceitar não é um problema de semântica, é um problema de filosofia, é um problema de valoração, mas não de semântica. Semântica é o reconhecimento e a correta aplicação da simbologia linguística. Por isso, está errado. Então, o que interessa na semântica é a correta aplicação da simbologia linguística. Com isso que a gente consegue trabalhar dentro da semântica. Então, por isso que essa frase estava errada. Questãozinha de número 10, meus amigos. Olha lá. O princípio de comunicação organizacional integrada pressupõe convergência sinérgica em ramos de comunicação. Sim, o princípio da comunicação organizacional integrada é, de fato, um elemento decorrente da sinergia dos ramos de comunicação. Tá certo? Tal como, letra A, comunicação administrativa e comunicação pessoal. Quando a gente fala da comunicação pessoal, estamos entrando naquele campo que eu já venho falando faz tempo, né? Dos agregadores de elementos pessoais. Então não é, tá? Não é. Letra B. Comunicação institucional e comunicação mercadológica. Sim, estas duas são aquelas que têm os elementos, né, unificadores dos seus ramos de comunicação. Tá certinho? Falei? Perfeito. Letra B. Exatamente o que eu tinha falado. Tá bom? Vamos ver o erro das demais? Comunicação interna e comunicação internacional. A internacional não tem essa unificação, né, da capilaridade dos elementos de decodificação. Não tem. Letra D de dado. Comunicação empresarial e comunicação técnica. A comunicação técnica é aquela comunicação de foco único. A gente não vai ter unificação de capilaridade dos decodificadores. Tá bom? Aqui, meus amigos, questão de número 11, hein? Vamos ver? A teoria clássica da administração, idealizada por Fayol, caracteriza-se pela ênfase na estrutura organizacional. Certo, né? Fayol tinha esse foco, ele zelava muito pela questão da estrutura organizacional. Fayol desenvolveu 14 princípios gerais de administração que podem ser aplicados a qualquer tipo de organização. Quando ele fala qualquer tipo, não está muito certo, não, porque algumas organizações públicas não aceitam, mas tudo bem, vai. Aposto que isso aqui é Sebrasp, eu nem vi que banca que era, mas isso aqui, não, FGV, hein? Opa, uma faculdade de administração soltando uma pérola dessas, mas tudo bem, vamos lá. Sobre esses princípios, analise o fragmento a seguir. A linha de autoridade vai do topo da organização até o nível mais baixo, certo? As comunicações devem seguir esta cadeia. Sim. Esse princípio, né, qual que é o nome desse princípio, né, meus amigos? Se estamos falando aqui que vai do topo até o nível inferior máximo, em cadeia, isso é, obviamente, um elemento escalar, né? É uma cadeia escalar. Tá aqui, ó, letra E, acabei de achar. Já tá aqui, ó, é cadeia escalar isso aí, né, meus amigos? Ele aqui achou que ia te surpreender, mas não vai, ó, pronto. Então, como a gente está falando aqui, né, do fluxo de cima para baixo, em níveis segmentados, dentro dos canais de comunicação interna, isso é uma cadeia escalar. O que é divisão de trabalho? Divisão de trabalho não tem nada a ver com o elemento que estamos
trabalhando. Autoridade menos ainda, né? Autoridade é o reconhecimento geral daquele que tem o poder máximo de ordem e decisão. Tem nada a ver. Disciplina menos ainda. Disciplina tem a ver com a conduta coletiva. Unidade de comando tem a ver com a forma de visão e de uma estrutura. Nada a ver também. Então é cadeia escalar. Aí, matamos em cheio. E a última aqui, meus amigos, ó, tem um texto associado. Vamos abrir o texto para saber do que nós temos que falar. Julgue os itens seguintes com base nas teorias e nos modelos de comunicação e interação grupal utilizados no processo de planejamento. Tá. Nem precisava ter lido essa frase, né, gente? É aquela velha história, essas frasezinhas nunca dizem nada com nada, né? O modelo interpretativo de comunicação relaciona-se à eficiência organizacional e baseia-se no princípio de que a realidade é criada e mantida por meio da interação entre os indivíduos. Não, né, gente? O modelo interpretativo de comunicação é aquele que tem, né, aquele tabelamento de códigos e símbolos. Né? Tem nada a ver com a interação entre os indivíduos. Aí falei? Está errado. Nada a ver dessa história sobre a inter-relação entre os indivíduos, principalmente os chamados colaboradores. Então, né, tá fora, ela não está coerente com o que a gente estava procurando. Beleza? Com isso, então, meus amigos, a gente conclui esse nosso estudo de hoje. A gente conseguiu ver aqui, juntos, né, sobre comunicação, princípios da comunicação, dentro desse tema interessante da matéria de administração geral. Tá bom? Então o papo era esse hoje, gente. Bons estudos a todos. Caprichem. Tchau.